A paz do Senhor, meus queridos irmãos, como é bom estar aqui com vocês mais uma vez. E agora, para dar início aos nossos subsídios também das revistas de Escola Bíblica Dominical, da CPAD. Hoje nós falaremos a respeito da lição de número 4, que versa sobre a Trindade, ou o fato de que Deus ele é triuno. Haja vista de que o tema atual desta lição diz respeito à defesa da fé cristã. Então o autor, o Ezequiel Soares, ele vai estar trabalhando a respeito da defesa do cristianismo contra ataques externos e ataques internos, principalmente. Por exemplo, na última lição, a lição de número 3, falou-se sobre o docetismo, uma heresia antiga da história da igreja. E agora vamos falar a respeito da Trindade, ou seja, uma doutrina essencial à nossa fé. Lembrando, meus queridos, e é preciso que eu faça este comentário aqui, o nosso intuito é fornecer subsídio ao professor. Então, você que vai dar aula, ou você que simplesmente vai assistir a aula, aqui você vai encontrar subsídio teológico e subsídio para a sua aula, sugestões de aplicação e assim por diante, para que você possa aplicar uma aula mais fluida, uma aula mais dinâmica e uma aula mais poderosa em relação ao conteúdo. Então, tendo em vista este nosso intuito, a ideia aqui não é ficar lendo, tá, a revista. Então, não vou ficar lendo a revista para vocês, ficar lendo os tópicos, os comentários. Não, você tem a revista na sua mão e você pode e deve fazer isso, ok? Eu recomendo, já de antemão, que você leia e releia não somente a revista, mas a passagem, o texto áureo, a passagem em foco, tudo, várias e várias vezes, ok? Peço que você curta, que você compartilhe e que você também comente. Uma coisa também que é necessário comentar: caso você queira este material que eu estou utilizando para projetar aí na telinha de vocês, é só entrar em contato comigo no meu Instagram, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Você me pede lá e aí eu te envio, ok? Vamos lá para a nossa aula de hoje? Eu creio que a melhor forma de começarmos esta aula é por meio da leitura bíblica em classe. E aí nós vamos ler os textos específicos que o autor separou para nós, e aí sim, nós iniciaremos a nossa discussão. O primeiro texto está lá em Mateus, no Evangelho conforme Mateus, capítulo de número 3, dos versículos 15 ao 17, que nos diz: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o permitiu. Jesus aqui está falando com João Batista, ok? E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amigos, a escolha deste texto aqui não é por acaso. Nós vemos a manifestação basicamente física da Trindade. Nós vemos o Filho sendo batizado, o Espírito descendo do céu em forma corpórea como pomba e a voz do Deus Pai. O próximo texto está lá em Mateus, capítulo 28, dos versículos 19 até o 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus falando e comissionando os seus discípulos. Versículo 20, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Como eu disse, dê uma atenção especial a este texto, ok? Quando você for ministrar a sua aula, justamente pelo fato de que a manifestação da Trindade está completamente explícita aqui, ok? Mais pra frente a gente vai ver na nossa aula de que são três pessoas distintas, embora seja um único Deus, mas são três pessoas distintas. E principalmente na cena do batismo, nós vemos a distinção dessas três pessoas, ou seja, cada pessoa no seu devido lugar, manifestando-se como Deus. Um evento único, um evento sem igual. É por isso que o batismo de Jesus é um dos maiores eventos também da história do cristianismo. Para você que vai dar aula, isso aqui é uma recomendação, gente, que o professor de escola bíblica dominical e o aluno também, tá? O aluno ele precisa saber identificar os objetivos da lição, tal como o professor ele precisa trazer luz a esses objetivos.
Então é necessário que você se utilize disso. Isso aqui é um recurso didático muito bom. Você vai ver que hoje em dia não é só a CPAD que tem esses recursos didáticos, como no caso aqui, os objetivos da lição, tá? Porque todos entendem que isso daqui é extremamente importante. Você identificando esses objetivos e cumprindo eles no dia que você for dar aula, você vai estar cumprindo o seu papel como professor, ok? Eu vou citá-los aqui e vou discutir brevemente sobre eles. O primeiro objetivo é demonstrar como a Bíblia apresenta a Trindade. Então, o seu papel, meu caro professor, é explicar, e o seu papel, meu caro aluno, é entender que a Bíblia, ela fala da Trindade. É óbvio, é óbvio. A palavra Trindade não está na Bíblia, mas o conceito trinitariano está lá. Ok? Então, se nós formos examinar como nós vamos fazer hoje, nós entenderemos que a Bíblia ela fala a respeito da Trindade, por mais que ela não cite a palavra. A palavra Trindade é um conceito meramente humano, mas a doutrina é uma doutrina bíblica, é uma doutrina divina. A palavra Trindade, ela serve para expressar a ideia de que Deus é um único Senhor, porém subdividido eternamente em 3 pessoas distintas, ok? O segundo objetivo da lição é indicar as principais heresias sobre a doutrina da Trindade. Então, eu vou expor as doutrinas aqui hoje, assim como a lição de vocês expõe. Pesquise, meus queridos, nós temos aí até o domingo. Hoje eu estou postando um pouco mais tarde, mas na semana que vem estaremos postando o subsídio para o professor da Escola Bíblica Dominical da CPAD na segunda-feira. Você tem alguns dias ainda para pesquisar, coloca no YouTube, busca aí algum material a respeito dessas heresias, ok? Inclusive como elas se manifestam hoje, tá? O terceiro objetivo é explicar os perigos do unicismo na atualidade, irmãos. O unicismo está batendo na porta aí das igrejas. Tem a igreja evangélica, Assembleias de Deus e afins, convidando grupos hereges unicistas para cantar e pior, para ensinar na igreja, ok? Gente, nós não podemos nos conformar com essas heresias que já foram condenadas no passado da teologia cristã. Gente, é uma heresia condenada. Água e óleo não se mistura. Se eles se sujeitarem à verdadeira doutrina bíblica, eles podem sim ser nossos irmãos na fé. Mas enquanto eles abraçam um conceito falso a respeito de Deus, não há como nos misturar. Entendem? Mas vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Da mesma forma que eu vou fazer aqui para vocês, eu sugiro que vocês façam também em aula na Escola Bíblica Dominical. Apresentação da doutrina. O primeiro ponto que eu separei para vocês é: a doutrina da Trindade é essencial. Grava esse termo, meus queridos, tanto você aluno quanto você professor. Essencial ao cristianismo, não é uma doutrina secundária. É por isso que aqueles que distorcem essa doutrina pregando heresias que vão contra ela estão cometendo erros gravíssimos. Erros gravíssimos. Você não está disseminando um conceito adequado a respeito de Deus. Você não está compreendendo o que a Bíblia diz a respeito do seu Deus. É por isso que eu estou dizendo, a doutrina da Trindade é essencial. E não sou só eu que digo isso. A igreja, a história da igreja nos demonstra isso, meus queridos. São inúmeras obras, inúmeros concílios, inúmeras discussões que versam a respeito desta doutrina. A propósito, uma mera curiosidade para nós, os católicos, tá? A Igreja Romana, ela também acredita na doutrina da Trindade, igualzinho nós acreditamos. É basicamente 100% igual, ok? Indo adiante, segundo ponto. Enfatiza que Deus é um. Isso aqui é importante. Um em essência, mas subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então Deus é um, mas subsiste em 3 pessoas. Nós somos monoteístas, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, ok? E essa doutrina, a doutrina da Trindade, diferentemente do que grupos heréticos como os TJ ou outros grupos heréticos por aí afirmam, essa doutrina ela não contradiz o monoteísmo bíblico, ok?
Meus amigos, antes da gente continuar, eu só quero que você preste atenção nesse recadinho aí que eu vou deixar para você. Só alguns segundinhos, preste bem atenção. Você quer aprender teologia de forma simples e descomplicada, com o melhor método de aprendizagem que nós temos hoje no mercado? Então esse curso é para você. Vem aprender teologia comigo, sem enrolação nenhuma, com o método de aprendizado progressivo. Se você quiser conhecer mais a respeito do nosso curso, clica no link que está aí embaixo, clique em Saiba Mais, preencha os seus dados e venha se matricular. O intuito agora deste ponto aqui em específico é mostrar que a doutrina da Trindade não é uma invenção do cristianismo, ok? Os judeus, eles acusam-nos disso, de inventar essa doutrina, de distorcer o conceito de Deus. Inclusive, eles zombam de nós porque nós reconhecemos que Cristo é Deus. Não que nós reconhecemos Jesus Cristo como Deus, ou que nós o declaramos Deus, mas que ele é Deus, nós apenas reconhecemos. Ok? Nós reconhecemos o que a Bíblia nos traz como sendo a verdade absoluta. Mas esse conceito aqui, o fato de que a Bíblia no Antigo Testamento, a Tanakh, né, a Torá, o Ketuvim, o Nevi'im, que são as divisões principais da Bíblia hebraica, nos apresentam a Trindade. Logo no Gênesis aí, ó, Gênesis capítulo 1, versículo 26, a Bíblia nos diz: façamos o homem à nossa imagem. O texto hebraico também ele reforça essa ideia de pluralidade de pessoas. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. A imagem de Deus os criou, não é assim que o texto diz? Nós somos a imagem de Deus, mas Deus está dizendo, façamos. Nós não somos a imagem dos anjos. Nós não somos a imagem de outras criaturas. Nós somos unicamente e exclusivamente criados à imagem de Deus. E Deus está dizendo, façamos. Faça a ligação do que eu estou dizendo e do que Deus disse. Façamos. Nós, Trindade. Isaías capítulo 6, versículo 8 também. Eu estou citando 2 textos, mas se você fizer uma rápida pesquisa aí, você vai encontrar inúmeros outros no Antigo Testamento. Eu não vou citar centenas de textos, porque também o foco da aula não é unicamente esse, ok? E até recomendo, tá, que você faça pesquisas aí extracurriculares para você enriquecer o seu conhecimento. Mas olha o que Isaías 6,8 diz. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Não é por mim, é por nós. Sugere a pluralidade em Deus. Se você for ler a perícope completa, o texto completo de Isaías capítulo 6, ele vai dizer, né? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele viu quem, meus queridos? O Senhor, o Kyrios, Elohim, Yahvé. Ele viu Deus. E Deus está falando quem há de ir por nós. Ou seja, o texto comprova que existe pluralidade ali. Ok, meus amigos? Na revista de vocês vão ter esse tópico aí, a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. É como eu disse, a doutrina da Trindade é revelada também no Antigo Testamento e ela não fere o monoteísmo, ok? Um dos pontos principais que a gente precisa entender a respeito da doutrina da Trindade é que cada uma das 3 pessoas que compõem a Trindade é Deus. E a mesma Bíblia que ensina a haver um só Deus e que Deus é um só, ensina também que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo também é Deus. Resumindo, essa doutrina não fere o monoteísmo. Por que não fere o monoteísmo? Porque Deus é um, como a gente vai ver agora. Porque cada uma dessas 3 pessoas é Senhor. No tetragrama, Yahvé, ou Yahweh, é Senhor. E este título se aplica ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo e à Trindade como um todo. Dá uma lida nesses textos que eu coloquei aí. Salmos 110, versículo 1, Isaías 40, verso 3, Mateus 3, verso 3, Ezequiel, capítulo 8, dos versos 1 ao 3, Deuteronômio 6, 4, Salmo 83, verso 18, vocês vão ver exatamente como este título se aplica a eles. Eu creio, e aqui é bom para a gente contextualizar, que vocês já devem ter ouvido falar da Septuaginta. O que é a Septuaginta? É a versão grega do Antigo Testamento.
E a versão grega do Antigo Testamento, ela traduz esse tetragrama, o Yahweh, Yahvé, como Kyrios, Senhor. E é a mesma palavra que o Novo Testamento aplica a Yahvé, porque no Novo Testamento, diferentemente da Bíblia fajuta das TJs, não utiliza nem Yahweh, nem Elohim, não utiliza esses termos, mas sim Kyrios, ok? Então, no Novo Testamento, o Yahweh, o Yahvé, é substituído por Kyrios, que significa Senhor. E esta mesma expressão, esse mesmo título, é aplicado também a Jesus. Entendem? Então, fica com essa bomba aí. O Kyrios do Antigo Testamento, da Septuaginta, é o Kyrios do Novo Testamento. Jesus Cristo, Yahvé, o próprio Deus, a própria Trindade. Lá no Antigo Testamento, nós temos uma passagem, que está em Deuteronômio, onde os judeus recitam, como sendo uma prece, uma reza, até o dia de hoje, que é o Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O que significa Echad? Echad significa único, a transliteração, aliás, a tradução desta oração, dessa prece é: ouve Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um, ou o Senhor nosso Deus é o único Senhor, como vai estar nas nossas Bíblias. E esse conceito que está lá em Deuteronômio indica que o monoteísmo judaico-cristão não contradiz a Trindade, porque a Trindade preconiza exatamente isso. São três pessoas, mas um único e exclusivo Senhor. Um único Senhor, um único Deus. O nosso Deus é errado, é único, é uma unidade. O nosso Deus é único em Trindade. Porém, meus amados, não é só o Antigo Testamento que fica com a grandiosidade da revelação da doutrina da Trindade. O Novo Testamento, de forma mais explícita, também nos revela a doutrina da Trindade. Eu vou citar aqui 3 passagens, apenas 3, vocês podem explorar mais no dia da aula de vocês. Lógico, tudo isso, toda essa exploração vai depender do tempo que vocês tiverem. Se tiverem pouco tempo, como eu tenho aqui, talvez não seja tão viável explorar outras passagens, mas explore pelo menos essas 3 que eu estou colocando aqui. A primeira passagem está lá na Grande Comissão, Mateus capítulo 28, versículo 19, que nos diz: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o mesmo texto da leitura bíblica em classe. Mateus estava expressando as falas de Jesus que revelam a Trindade. Nosso batismo, a fórmula batismal do cristão é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que já indica por natureza a pluralidade de pessoas. O próximo texto está lá no Evangelho segundo João, dos versículos 1 ao 14, destacando esta passagem, esta parte da passagem em específico, que nos diz que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Olha só, essa passagem está nos revelando a Trindade, talvez seja a passagem mais explícita a respeito da pluralidade de pessoas, porque está dizendo que o Verbo é Jesus, isso daí todo mundo concorda. Todo mundo concorda, até os grupos heréticos. Porém, João está revelando que o Verbo estava com. Se eu estou com, não tem como eu ser a mesma pessoa com a qual eu estou. Tá? Isso daí é algo puramente lógico. Porém, o Verbo não somente estava com, mas ele é o próprio Deus. Então veja a grandiosidade da revelação dessa mensagem. João está expondo, olha, o Verbo estava com Deus, ou seja, ele formula uma ideia de adição. Verbo mais Deus. O Verbo, o Filho mais o Pai. E esse Verbo é Deus, assim como Deus é Deus, assim como o Pai é Deus. E a última passagem deste ponto está lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que é a vitória trinitária. Aqui Paulo já está jogando na cara de todo mundo. Olha, a Trindade aqui, gente. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Os assembleanos sempre recitam essa passagem como sendo a bênção apostólica no final dos seus cultos, no final das suas reuniões. E veja, se você não percebeu, perceba agora. Todos os cultos na Assembleia de Deus nós estamos fazendo referência à Trindade. Me diga aí, essa doutrina é ou não é uma doutrina fundamental, essencial à nossa fé cristã?
É lógico que é, meus queridos. Então veja a importância desta doutrina para nós cristãos. Olha, gente, esse ponto aqui, ele não está explícito na lição. Eu sei que a lição ela cita o credo atanasiano, mas eu trouxe ele aqui basicamente na íntegra para vocês. Eu, lógico, tirei algumas partes, porque se você colocar aí no Google, credo atanasiano, você vai ver que ele é gigantesco. Gigantesco. Então eu coloquei talvez a principal parte que fala a respeito da Trindade. Depois eu vou falar sobre essa imagem aí. Credo atanasiano, vou ler, acompanhem comigo. Se possível, explore isso aí no dia da aula de vocês, tá bom? Todo aquele que quiser ser salvo, é necessário, acima de tudo, que sustente a fé universal, ou fé católica. A palavra católico significa universal, e nós temos uma fé universal, que é a fé cristã, ok? Não estou falando de fé católica no sentido de igreja romana, tá? Não vamos confundir as coisas, tá, irmãos? Estou falando de fé universal. E a fé universal é esta. Qual que é a fé universal? Que adoremos um único Deus. Lembra lá? Deus é errado. Deus é único, mas em trindade. E trindade em unidade. Não confundindo as pessoas, nem dividindo as substâncias. O que significa dividir as substâncias? Não é que cada um tem um terço de Deus. Não, todos são plenamente Deus, ok? A substância é uma só. Porque a pessoa do Pai é uma, do Filho é outra e a do Espírito Santo é outra. Mas no Pai, no Filho e no Espírito Santo há uma mesma divindade, igual em glória e coeterna majestade. Gente, se até agora você não deu um like no vídeo aí, eu acho que com esse credo atanasiano já vale um like aí. Tá? Eu creio que é uma matéria extracurricular, uma informação extracurricular fantástica. Gente, isso aqui está na história da igreja. Isso aqui é a formulação da doutrina, de uma das doutrinas essenciais à nossa fé. E agora, o que é essa imagem aí? O nome dessa imagem é Scutum Fidei, ou escudo da fé. E ela tenta expressar a doutrina da Trindade. Por que ela tenta expressar? Porque, meus queridos, o que a gente tem que entender? O Criador, ele sempre vai transcender a criatura. O entendimento finito de nós, criaturas. Então, a doutrina da Trindade, ela não vai conseguir ser exatamente expressa em palavras, em desenhos, em representações. A gente pode tentar, como no caso do escudo Fidei, que talvez seja uma das melhores representações do que significa a doutrina da Trindade. E observe bem ali, no centro a gente tem uma bolota que significa Deus. Ali na ponta direita superior, Filho, na esquerda superior, o Pai, e lá embaixo o Espírito Santo. Só que Deus é Filho, Deus é o Pai e Deus é o Espírito Santo. Ao contrário, o Espírito é Deus, o Filho é Deus e o Pai é Deus. Porém, o Pai não é o Filho, o Filho não é o Espírito não é o Pai e assim por diante. Então são três pessoas distintas, mas as três pessoas compõem uma única entidade, uma única unidade que é o próprio Deus. Então não são três deuses, tá? Mas um único Deus. Essas heresias doutrinárias, né, contra a Trindade devem ser exploradas por vocês, tá? Eu trouxe duas heresias e uma refutação simples para elas. A primeira heresia é esse monarquianismo. Só um adendo aqui, vocês vão ver que essas heresias elas vão se apresentar por outros nomes às vezes. Por exemplo, o unicismo que está ali embaixo vai se apresentar também como sabelianismo. Então, é necessário que vocês conheçam essas nuances. Eu recomendo, para ajudar nesse estudo de vocês aí, o ChatGPT, gente. É uma excelente ferramenta para nós teólogos, para nós estudantes e professores da escola bíblica dominical. Se você colocar lá, por exemplo, assim, ó, eu já vou dar a fórmula aí pronta para vocês. Sob quais nomes o unicismo se apresentou na história da igreja cristã? Você vai ver que ele vai te apresentar todos lá e você pode pedir referências também, nome de proponentes das heresias e assim por diante. Mas o que é o monarquianismo? Ele enfatiza a unidade absoluta de Deus e nega a existência de três pessoas distintas, ou seja, nega a Trindade. Um exemplo do que é o monarquianismo é isso. Jesus não seria divino por natureza, mas teria sido adotado como filho de Deus. Ele vai ferir, gente, na sua essência, o monoteísmo. Então, por exemplo, ele vai dizer o seguinte, olha, Jesus não era Deus, não era divino, ele era um escolhido de Deus, e no ato do batismo ele vai ser adotado por Deus e ele vai ser tornado divino. E aí, por exemplo, você vai ver
a tradução do Novo Mundo dos TJ, dizendo, por exemplo, em João capítulo 1, versículo 1, que o verbo não era Deus, mas o verbo era um Deus, expressando essa heresia. Heresia condenável, meus amigos. Condenável. Já foi condenada na história da igreja, e isso aqui é muito sério. Segunda heresia é o unicismo, que eu falei, que pode se apresentar também como sabelianismo, e outros nomes também. Sustenta que Deus é uma única pessoa. Porém, essa única pessoa, ela vai se manifestar em diferentes formas ou funções, dependendo da situação. Por exemplo, Jesus é o único Deus. Jesus é o Pai e é o Espírito, que se manifestou como Pai no alto da criação, no caso também do Antigo Testamento, como Filho na redenção e como Espírito Santo na regeneração. Chama-se, nós conhecemos essa heresia também como modalismo, ou seja, Deus se apresentando em diversas modalidades ou de diversas formas. Heresia. Tem um grupo famoso aí que se apresenta nas Assembleias de Deus, em algumas, tá? Porque, lógico, que nem todas se sujeitam a isso, graças a Deus, ainda Deus preserva os seus remanescentes, que prega o unicismo, o sabelianismo, o patripacianismo, que diz que foi o pai que morreu na cruz. Gente, é heresia, gente. É como eu disse lá no começo, água e óleo não se misturam. E qual é a refutação? A Bíblia apresenta Deus em pluralidade relacional. Um adendo. Os TJ, eles dizem que o Espírito de Deus é só uma força impessoal. Mas o Espírito é Deus, é uma pessoa e faz parte da Trindade. E agora, meus caros, como uma parte final da nossa lição, aliás, uma reflexão final mesmo, eu preciso fazer esses comentários para encerrar com chave de ouro. Primeiro, a Trindade é um mistério de fé, mas claramente fundamentado nas Escrituras. Se você tiver um papel e caneta em mãos aí, anote a palavra mistério. Porque mistério aqui não é aquele negócio, né, que alguns crentes falam, é mistério, é mistério. Não, não é isso. A ideia de mistério em teologia significa que a Trindade é algo que não pode ser plenamente compreendido por nós, meros mortais. Ela pode ser explicada, ela pode ser fundamentada por meio das Escrituras, mas nós nunca entenderemos em vida. Porém, como o apóstolo Paulo revela, hoje nós vemos em parte. Porém, vai chegar um momento que nós o veremos como ele é. E aí nós o conheceremos de fato. Meus amados, olha que coisa maravilhosa. É um mistério hoje, mas há de chegar um dia em que nós a compreenderemos de fato. Essas heresias atuais, como no caso desses grupos musicais de hoje, pregam heresias antigas. E simplesmente as heresias atuais são as antigas heresias recicladas. Tá? E o estudo da Trindade fortalece a nossa fé e a nossa compreensão sobre Deus. Amém, meus queridos? Que Deus os abençoe grandemente. Novamente, peço e solicito a vocês que compartilhem este vídeo, que curta ele, comente, inscreva-se no canal, tá? Para nos ajudar neste projeto aí, para que a gente não para. Isso daí vai nos incentivar cada vez mais. Então nos ajude no nome de Jesus. Nós dependemos de você. Não adianta nada eu postar um vídeo aqui só para eu assistir. Esse projeto foi Deus que colocou no nosso coração e a ideia é fornecer subsídio para trabalharmos na Escola Bíblica Dominical. Amém? Que Deus os abençoe e até a próxima, se Deus quiser.